Começa agora o programa Psique, aqui pela Rádio Odisseia, a rádio que tem como objetivo a democratização do conhecimento para a emancipação do ser humano. Eu, Samuel Oliveira, estarei com vocês nessa próxima 1 hora. Vou ter o imenso prazer de poder estar dividindo com vocês algumas coisas que tenho refletido e aprendido. Queridos amigos, agradeço muito aqueles que estão enviando mensagens, alguns que estão até enviando sugestões. Agradeço muito mesmo. Isso vai ajudando ou nos auxiliando a ver que rumo nós vamos dar para o nosso programa. Então, se você ainda não tem os meus contatos, vamos lá. Pela própria rádio, você pode enviar mensagem para mim ou para qualquer um dos meus companheiros aqui da rádio, www.radioodisseia.com.br. Se você quiser mandar um e-mail diretamente para mim, samuelpsicologia1@gmail.com, ou pelo Facebook, Samuel Oliveira, você vai me encontrar lá. Ok? Leandro, solta uma música bem gostosa para nós aí. Retomando então, amigos, hoje nós vamos falar sobre o mito de Asclépio e Quiron. Na realidade, é uma junção dos mitos, né? Então, reza um antiquíssimo relato de Tessália que ninguém superava Carones em graciosidade e beleza. Ela impressionava muito aos mortais, inclusive aos deuses, pela sua beleza. Ela era extremamente linda, bondosa. O deus Sol, Apolo, acabou se apaixonando por ela. E essa donzela ficou extremamente envaidecida por isso. Porém, ela ficou preocupada porque os deuses não envelhecem
e os homens sim, temendo que Apolo a abandonasse na velhice. Ela, mesmo grávida de Apolo, ela se casa com Íxis. E como poderia, né, uma mortal recusar uma dádiva tão grande, o amor de um Deus? Quem foi mensageiro desta funesta notícia? Apolo havia designado um corvo para acompanhar Caronte onde ela fosse e contasse a ele caso acontecesse com ela alguma coisa, um perigo ou qualquer situação. E quando o corvo viu o casamento, ele retornou para Apolo e este ficou extremamente enraivecido. E nesse momento, o que ele faz? Ele transforma o corvo, que era branco, em negro. Então, por isso daí, né, por este é o motivo pelo qual todo o corvo é negro. Bom, informado por essa traição, Apolo assassina o rival e pede que Ártemis fulmine a infiel. Ele, vendo o corpo da amada sendo consumido numa pira, Apolo é mexido, ele fica... porque ele realmente gostava da amada, ele realmente a amava, ele realmente desejava ficar com ela. Mas já havia morrido. Mas nesse instante ele resolve tirar de dentro dela o seu filho, que recebe o nome de Asclépio. O deus da saúde, da música, da harmonia, ele concede a Quiron, o centauro, a educação dessa criança. Quiron é extremamente inteligente, culto, bondoso. Quiron foi um centauro educado pelo próprio Apolo. Então, digamos que Apolo adotou Quiron. E Apolo ensinou toda a arte da cura, da adivinhação, técnicas de música, arte da guerra, uma série de conhecimentos que Apolo tinha, ele passou para Quiron. E Quiron, que vivia entre os mortais, ele acabou sendo um grande e excelente professor. Ele, esse centauro, ensinou diversos heróis, ele foi tutor de diversos heróis. Aristeu, Ajax, Teseu, Jasão, o próprio Hércules, filho de Zeus, e agora o menino Asclépio estava sob sua responsabilidade. Só para mencionar alguns que ele foi professor. Quiron, ele certa vez, dizem algumas narrativas, que numa batalha junto com Hércules, ele acabou sendo acidentalmente ferido por Hércules, por uma das flechas de Hércules, e que acabou surgindo uma ferida, né, na perna dele, e esta ferida, com toda a sua sabedoria, ela não podia ser curada. Há outras narrativas que dizem que ele foi ferido acidentalmente em uma das visitas que Hércules fez a ele. São diversas narrativas, diversas versões, mas o fato é que em todas Hércules, ele acidentalmente ele fere Quiron.
E Kiran não pode se curar desta ferida, mesmo com todo o conhecimento que ele tem. Quando Kiran recebe Asclépio, ele se dedica a esse rapaz com muito carinho e amor, e começa a ensinar a ele todas as habilidades que ele tem. E o rapaz se mostra um exímio curador. Ele trabalha muito bem com as ervas, com as drogas, infusões, unguento, banhos. Ele percebe e sente e sabe lidar com os benefícios que tudo isso traz. Ele também percebe o quanto é positivo, o quanto é bom caminhadas ao sol, caminhadas descalço, né, com os pés no chão, ou exercícios. Ele se destaca por essa sua compreensão tão fácil destas coisas. E ele também ganha de presente, depois que ele já está bem encaminhado nesta área da cura, ele ganha de presente de Atena, a deusa da sabedoria e da justiça, 2 vidros. Um cheio de um líquido da veia esquerda da Medusa, e o outro também um vidro cheio de um líquido da veia direita da Medusa, logo depois que ela foi decapitada. Foram guardados o sangue que verteu dela e cedido a Atena, e Atena dá 2 frascos. Da veia esquerda poderia trazer à vida qualquer pessoa que havia recém-falecido. E da veia direita, qualquer pessoa, gozando da melhor saúde que tivesse, apenas uma gotinha daquilo poderia eliminar esse indivíduo. Muito bem. Apolo, o grande deus da cura também, mas a cura que Apolo faz ou executa é a cura da mente, da alma. E Quiron é a cura do corpo físico. E Asclépio recebeu aprendeu o dom da cura pelas ervas e recebeu do pai a habilidade de curar a mente, a psique. Asclépio rapidamente ele começou a ganhar fama, ele começou a ser muito conhecido, porque ele curava a todos, independente de qual fosse a doença. Só que a vaidade invadiu o coração desse jovem e ele acabou se enveredando por uma situação não muito positiva. Ele começou a trazer de volta à vida as pessoas, mas isso de forma independente da escolha, se a pessoa quisesse ou não. Indiscriminadamente ele trazia a pessoa de volta à vida. Quem se revoltou com toda essa situação foi Hades, o rei, né, aquele que ordenava e coordenava o submundo, ou o mundo dos mortos. Ele não vendo, né, ele percebendo que o seu reino estava sendo despovoado, ele correu até Zeus e queixou-se a seu irmão da insolência desse garoto. E imediatamente Zeus, o guardador da ordem cósmica, da ordem natural de todas as coisas, ele, sem titubear, enviou um dos seus raios mortais e eliminou Asclépio, pois ele era o único que poderia eliminar um deus ou qualquer imortal.
Muito bem. O pai, Apolo, totalmente desolado, porque ele, contra o soberano do Olimpo, ele não poderia fazer nada ao seu próprio pai, Zeus. Mas isso não impediu que ele fosse no reino dos ciclopes e eliminasse todos eles. Aqueles gigantes que tinham um olho só, né? Esses gigantes, eles fabricavam os raios de Zeus e ele eliminou a todos. E, triste, chegou a seu pai e disse: Pai, concede a meu filho a possibilidade de ser eternizado com uma constelação. E Zeus, muito bondoso, pelo menos naquele dia, né, ele concede a Asclépio uma constelação, da qual nós falaremos daqui a pouco. Vamos a um rápido intervalo para que você possa pensar um pouquinho na história, né? Refletir um pouquinho sobre ela. É um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Psique, o programa que traz autoconhecimento. Autoconhecimento que traz a liberdade.
Muito bem, amigos, no bloco anterior nós falamos sobre, ou melhor, contamos o mito de Asclepio e Quiron. Agora vamos interpretar um pouco esse mito, vamos ver o que ele pode nos ensinar hoje, ok? Antes disso, se você quiser entrar em contato comigo, www.radioodisseia.com.br, ou se quiser mandar um e-mail, samuelpsicologia1@gmail.com, ou pelo Facebook, Samuel Oliveira. Dessas formas você pode entrar em contato comigo. Envie para mim uma sugestão, uma ideia, crítica. Se você desejar esclarecimento sobre algum ponto que ficou meio obscuro, pode mandar que eu estarei fazendo assim que possível, ok? Então vamos começar a falar um pouco sobre o mito, interpretando ele, vendo o que ele pode nos ensinar. Quiron, em grego, ele possivelmente é uma redução, né? Uma abreviatura de um nome um pouco maior, e o significado seria o que trabalha, o que age com as mãos, né? O centauro, então, esse grande médico, era aquele que curava os seus pacientes com as mãos. Ele vivia numa gruta, ele era um gênio, né, na arte da cura, ele era um grande educador, ele sábio, ele ensinava música, a arte da guerra, a caça, ele tinha uma moral muito elevada, e isso ele passava para todos os seus discípulos, né? Foi um grande educador. Como eu disse, vários passaram pelas mãos dele, e nesse momento quem estaria sendo cuidado por ele, no nosso mito hoje, seria, ou é, no caso, Asclepio. Asclepio, o nome dele, tem a ver com o bom, o simples, o filantropíssimo, né? É um pouco isso que o nome dele quer dizer. Muito bem, Asclepio, apesar de tudo que ele fez, da bondade toda dele, das curas que ele fazia, ele acabou sendo punido por Zeus. Mas seria interessante pensar, por que será que ele foi punido, já que ele fazia tanta bondade? Não foi simplesmente por uma questão de que Hades foi lá e reclamou. Não. É um pouco mais profundo. Ao ressuscitar aleatoriamente, ao trazer à vida aleatoriamente as pessoas, ele rompe o equilíbrio natural do cosmos, ou ele rompe o equilíbrio natural das coisas. E isso, Zeus, como sendo o guardador desse equilíbrio, ele vê um grande perigo aí e resolve dar fim nisso. Essa é a primeira questão. A segunda é uma atitude extremamente equivocada do próprio Asclepio. Ele, pela sua arrogância e seu orgulho, ele deseja, de certa forma, ser comparado aos deuses. Ele é um semideus, ele é filho de um deus com uma mortal, mas, na sua arrogância, ele passa por cima disso. Asclepio, ele não respeitou também a liberdade de cada indivíduo, aquele que, cada ser define, ele escolhe o seu caminho. E isso foi desrespeitado por Asclepio. Olhando um pouco mais profundamente, nós temos dentro de nós mesmos os heróis dentro de nós mesmos. Nós temos a capacidade de superação, a capacidade
de transformação de nós mesmos. Isso não foi respeitado por Asclépio. Pensando nessa linha, trabalhando um pouco essa ideia, nós podemos encarar a nossa caminhada como uma verdadeira jornada, né? A jornada do herói, podemos encarar dessa forma. Essa jornada que é nossa, que é pessoal, que é uma jornada de transformação, de transmutação, ela exige mudança de postura, exige mudança da nossa vida. Significa abrir mão de um caminho conhecido, de coisas seguras. Essa jornada nossa, essa jornada do herói, essa jornada do crescimento, da emancipação do ser, embora ela conduza à autorrealização, à felicidade, à saúde, nós penetramos num mundo desconhecido, cheio de mistério, de obstáculos, desafios. Nós precisamos enfrentar e vencer diversos monstros reais e imaginários. Isso é um fato. Esta nossa jornada, a jornada do herói, a jornada da individuação, do crescimento, né, do indivíduo, nos leva a essas situações. Parando para pensar hoje, que tipo de herói nós temos tido? Que tipo de herói tem sido divulgado para nós? É o herói que está subjugado pela indústria da cultura. Mas só que essa indústria da cultura não é a cultura que nos eleva. A cultura no sentido opressor, cultural no sentido de que temos que fazer, temos que executar o que esta entidade globalizante, quase onipotente, que se manifesta através da TV e da internet, nós somos obrigados a cumprir o que ela traz, o que ela impulsiona. Nós podemos até dizer que nos subjuga. Os nossos heróis, eles mudaram radicalmente a forma de ser e de se comportar. Infelizmente, hoje, as nossas crianças, os adultos inclusive, infelizmente, todos nós temos recebido uma carga tão grande de mensagens de propaganda, de incentivo ao consumo, dos mais diversos produtos, e isso nos tira do foco que é o ser, para simplesmente ter, possuir. E os nossos heróis hoje são aqueles que divulgam brinquedos, sapatos, roupas, produtos eletrônicos e assim por diante. Hoje os nossos heróis estão a serviço do marketing, de indústrias fabricantes de produtos e serviços. Hoje os nossos heróis, eles estão extremamente materialistas. Havia um templo na Grécia, ele era destinado especificamente e exclusivamente para a cura. E neste templo existia uma frase em sua entrada que dizia: puro deve ser aquele que entra no templo perfumado. E a pureza significa ter pensamentos sadios. Eu fico imaginando que possivelmente hoje, nos tempos de hoje, acredito que pouquíssimas pessoas poderiam permanecer lá, nesse templo. Porque pensamento sadio e puro é o que poucas pessoas possuem.
Eu não estou querendo ser puritano aqui, não é isso. Mas eu estou dizendo de pensamentos sadios, onde, por exemplo, o indivíduo que não tem algo se sente mal. Isso não é pureza de pensamento. Eu estou trocando. Eu sou o que sou, não pelo que tenho, mas pelo que sou enquanto pessoa, enquanto ser. A minha distinção está no meu ser e não no meu possuir. Esta é uma coisa que precisa ficar muito clara e evidente. Muito bem. Na época grega, a saúde ela era um complexo, não era uma coisa simples, uma coisa só. Ela era complexa. E o que este complexo, o que abordava, o que abarcava esse complexo? Esse complexo abordava ou abarcava a mente humana, a psique, o espírito. Este precisava ser curado, porque o corpo seria também curado. Então a doença no pensamento deles era fruto de um desajustamento, interno. Era um desequilíbrio interno. E agora faz muito mais sentido, eu imagino, para vocês, aquela inscrição em outro templo que dizia: conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo nada mais é do que o incentivo à verdadeira cura, à verdadeira saúde. Porque o conhecer-se a si mesmo é o produzir saúde, é o produzir cultura, ou melhor, cultura, conhecimento. É isso. Na minha compreensão, na minha leitura desse mito, é óbvio que existem muito mais nuances, é óbvio que existem muito mais coisas profundas aqui. Eu passei por cima, propositadamente, porque não é possível, não dá para ter tempo de explicar, esmiuçar cada uma dessas coisas. O que às vezes me deixa até um pouco triste, mas é necessário. Nós vamos dar uma pausa daqui a pouquinho, porque eu quero antes ler uma poesia para vocês, que eu acho que vai ser bastante importante. Que doença é esta que atinge meu corpo e minha alma? Dor que consome e me martiriza noite e dia. Martírio do corpo e da alma. O que acontece comigo? Não há remédio para este sofrimento. Dói em minha alma quando vejo como os filhos são educados hoje, sem limites, sem dizer não, sem empolgação. Dói em minha alma quando vejo os anciãos que são chamados de velhos. Não são respeitados por suas experiências. Não são percebidos como homens e mulheres capacitados pela vida. Talvez limitados fisicamente, talvez limites funcionais, mas nunca limitados como seres humanos. Hoje, sou o que sou devido aos meus queridos velhos, meus anciãos. Hoje, somos o que somos devido aos nossos ancestrais.
Meu corpo e minha alma doem, porque não vejo mais harmonia. Não sinto mais amor, respeito e caráter nas relações entre os homens. Força de luz poderosa que está à minha volta, que eu não me entregue, que seja eu a voz que clama no deserto e seja ouvida, que veja e perceba que não estou só. Há homens e mulheres, crianças e anciãos que estão clamando no deserto, que consigam enxergar o coro que se forma neste imenso deserto. Sinto algo se transformando em mim. A dor de minha alma não desapareceu. O que sinto em meu corpo não vai embora, mas agora começa a surgir a esperança que nasce dentro de minha alma. Oh, bendita esperança, bendita esperança, oh, bendita esperança, obrigado. Surge dentro de minha alma a cura vinda dos deuses, aquela que doença alguma resiste, a cura da alma e do espírito, mostrado por Apolo, a cura do corpo e através das mãos e das ervas ensinadas por Quirón, a cura que chegou aos homens pelo deus herói Asclépio, a cura que ocorre pela transformação da mente, da metanoia, a cura e a transformação que me reconcilia comigo, a cura e a transformação que me reconcilia contigo. Agora, sei que não estou só. Sei que não há outros, sei que há outros como eu, que desejaram e buscaram a cura e a transformação da mente, a cura e a transformação da postura frente à vida, a cura e a transformação através do autoconhecimento, o autoconhecimento que traz a liberdade. Liberdade, o maior de todos os dons e de todas as responsabilidades. Sim, a liberdade. Até a próxima, o próximo bloco. While it is true that nighttime devours the day, it is doubly true that every morning the sun returns to frighten away the cowardly darkness. Darkness has no power here. Begone! We shall soon see who has the power in the universe. Enough talking. I grow impatient with your idle words. It is time to fight. Estamos de volta com o programa Psique, o programa que traz autoconhecimento que traz a liberdade. Queridos amigos, estamos no nosso último bloco. Falei do mito, fiz algumas interpretações e agora eu quero dividir com vocês uma interpretação muito pessoal, uma coisa que, depois de estudar muito, de ler bastante, algumas conclusões eu cheguei em relação a este mito em especial. Então esta eu quero dividir com vocês. Espero que, eu desejo, não espero, mas eu desejo que faça muito sentido para vocês. Vamos lá? Quirón é filho adotivo de Apolo,
e aprendeu a arte da cura com ele, a cura do corpo, aquele que cura com as mãos, concede a vida para que outro lhe dê a morte e receba a constelação de Sagitário. Na verdade, Quiron era imortal e recebeu a morte porque trocou a sua vida para dar vida a Prometeu. E um dia desse nós vamos contar esse mito. Asclépio é filho direto de Apolo. Ele recebeu do pai a capacidade de curar a alma e aprendeu de Quiron a capacidade de curar o corpo. Mas ele não soube lidar com ela. Quiron, com sua ferida, que nunca curava, possibilitou ele, Quiron, a ser um médico que se identificava com o doente. Ele entendia a dimensão da dor do doente devido à sua própria dor. E ele se recolhe na caverna e sai de lá para curar e ensinar. E percebe que quanto mais cura, mais a sua ferida fecha, e quanto menos ele se dedica à cura, mais a sua ferida abre. Isso é contado em uma das versões desse mito. Quanto mais ele curava as pessoas, mais a sua ferida fechava. Nunca sarava. Mas quando ele deixava de fazer isso, mais a ferida dele se abria. Asclépio só pensava em curar e trazer vida aos outros. Ele não se importava com mais nada, nem mesmo com a ordem natural, a harmonia cósmica. Nem isso ele se importava. Com isto, ele ofende o mundo dos mortos. O soberano dos mortos, Hades, é ofendido. A dor e o sofrimento de Quiron o torna solitário, enquanto a fama e o engrandecimento de Asclépio o torna isolado. Existe diferença? Sim, vamos ver. A solidão, ela consiste na incapacidade que eu tenho de sentir exatamente como o outro sente, na intensidade que o outro sente um determinado sentimento. Eu não posso, eu não tenho condições de sentir exatamente o que o outro sente. Nisto consiste a minha solidão. No entanto, eu tenho uma noção, eu tenho uma ideia do que o outro passa, do sofrimento e da dor do meu próximo. O isolamento é o afastamento do outro. É o muro, é o isolante que eu coloco entre eu e o outro. E isso afeta a ambos. Na realidade, no fundo, o que acontece? Eu dificulto ou eu não crio vínculos. O vincular está comprometido, porque existe um muro, um isolante entre eu e o outro. A solidão, ela nos leva a ouvir a voz interior. Nos permite estar conectados a nós e ao outro. Abre espaço para escolhas mais acertadas. Porque o barulho externo não nos atrapalha. A solidão da caverna de Quiron, nos permite ensinar e aprender, curar e sermos curados. E isso sempre ao mesmo tempo. O isolamento nos leva à falta de conexão, à falta de vínculo comigo mesmo e com o outro. Isso gera uma desarmonia interna e externa. A falta de vínculo
traçou o destino de Asclépio, que foi a morte. A morte por ofender e perturbar a ordem natural das coisas, ou como eu tenho chamado aqui, a ordem cósmica. Quiron pede a Zeus que troque a sua imortalidade pela morte de Prometeu, o titã que conduziu a centelha divina aos homens. Asclépio perde a vida por ter perturbado a ordem cósmica. Ele atrapalhou a cronologia das coisas. Ele simplesmente cumpriu o seu desejo. Pense comigo. Você é um ser único. Por isso, você e eu, nós somos seres solitários. Isso nos distingue de todas as espécies, porque as espécies elas têm as suas naturezas, têm os seus instintos. Cada animal tem, e isso une a todos de sua espécie. O que me une a você não são os meus instintos. O que me une a você é a minha diferença. É esse ser que sou completo, ou no caminho para isso. O que me une a você é que você também está nesse mesmo caminho, em direção à completude. Pense, meu amigo, pense, minha amiga, nunca existiu nem existirá ninguém como você nesse planeta. Você é um ser único. Porque é só você que executa as coisas que executa, da forma que executa, na intensidade que executa. Ninguém mais fará isso. Isso torna você uma pessoa única e mais extremamente responsável com cada ação, com cada atitude, com cada situação que você vier a se colocar, com cada situação que você vier a viver. Qual será a razão desse privilégio? Esta é a grandeza, a diferenciação. A grandeza está em fazer o que temos que fazer, em cumprir o nosso papel nesse grande enredo da história universal. Porque só você pode fazer o que você faz da forma que você faz. E só eu posso fazer o que eu faço da forma que eu faço. Cumprir isso é executar o grande enredo da história universal que eu faço parte. Esse papel é meu, não é seu. O seu papel é seu, o meu é meu. Eu não tenho que fazer uma grande coisa especial para marcar a humanidade. A minha existência ela é única. Ela já marca a história universal, porque eu sou único. Não há ninguém que faça como eu. Não há ninguém melhor ou pior. Sabe o que existe? Pessoas responsáveis ou não responsáveis em cumprir o seu grande papel nesse enredo. Isso sim. Aí talvez você se pergunte, Samuel, então o que eu devo fazer? Olha, sinto muito, mas isso eu não posso responder para você. Porque
Esta é a sua parte. É a parte que você busca, encontra e executa. Esse papel que é seu, esse papel que é exclusivo. Eu não posso dizer para você o que fazer. Sabe o que Kiron fez? Ele se recolheu na caverna e descobriu que curar e ensinar trazia a ele cura e aprendizagem. O que ele decidiu? Ele decidiu fazer parte desse grande enredo. Ele saiu e foi curar e ensinar. No grande enredo universal, qual foi o último ato de Kiron? Espontaneamente cedeu sua vida a Prometeu. E de Prometeu ele recebeu a morte, que no fundo era o coroar de toda a sua existência. Então a morte não foi para ele uma punição. Para ele, a morte foi o coroar da sua existência. Por outro lado, Asclépio, ele não se recolheu, ele simplesmente saiu. Saiu a curar e a fazer que as pessoas voltassem à vida sem serem ouvidas. Esse resultado qual foi? A sua morte. E essa morte veio como punição. A dor e o sofrimento de Kiron o permitiu ter a preocupação genuína com o seu próximo. Asclépio não demonstrou essa mesma preocupação genuína com o outro. Asclépio só queria curar e fazer voltar à vida a todos, indistintamente, desrespeitando o desejo daquele que curava. Ambos tinham a mesma preocupação, ambos faziam a mesma coisa. Porém, qual era a motivação de um? Qual era a motivação do outro? A de Kiron era manter a harmonia, manter o cosmos, manter a ordem natural das coisas. E manter a ordem natural das coisas, a harmonia, é respeitar o outro e a si mesmo. Por outro lado, Asclépio não respeitava. Asclépio olhava somente para o seu desejo. Foi embebecido pela fama. Isso tirou ele do seu foco. Observem bem. O olhar atento de um o levou ao coroar da sua existência, que foi a morte. O olhar desatento, a falta de olhar do outro, levou também a mesma coisa, a morte, porém como punição. Você deseja participar de que forma neste grande enredo universal? Você quer gerar harmonia dentro de você e fora de você? Ou será que você vai atuar como Asclépio, desequilibrando todas as coisas?
gerando caos, mas no sentido negativo do caos. Independente do que você faça ou queira, você é e faz parte, você é ator e faz parte deste grande enredo da história universal. Você faz parte disso, não adianta você fugir. Agora você tem em suas mãos a decisão. De que forma você quer participar? Como um ator? Alguém que atua de fato e de verdade para que a coisa seja harmônica? Ou você quer ser um coadjuvante que atrapalha, que não contracena adequadamente com o outro? O que você quer ser? Pense nisso. Solidão e isolamento, eles estão intimamente ligados aí com o mito de Asclépio e Esculápio. Meus queridos, agradeço muitíssimo vocês pela oportunidade de poder dividir algumas coisas que tenho no meu coração e na minha alma. Obrigado por poder dividir a poesia que é minha também. Agradeço muito terem ouvido. Quero deixar com vocês novamente os meus contatos: www.radioodisseia.com.br, samuelpsicologia1@gmail.com ou Samuel Oliveira no Facebook. Muito obrigado. A semana que vem eu estarei falando com vocês, dividindo com vocês sobre as moiras ou as fiandeiras. Se você tiver um tempinho, procura saber quem foram as moiras, as fiandeiras. Muito interessante saber. Dá uma continuidade nesse mito que nós acabamos de contar hoje. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e uma excelente semana. Até lá.